Fala, plantoneiros! Essa aula vai fazer parte do grupo da psiquiatria, tá? Com certeza, você algum dia do seu plantão vai precisar de um protocolo de tranquilização rápida. Seja para um paciente que está agitado, paciente que está agressivo, o bipolar, ou psicótico, né? Enfim, nós vamos ver alguns casos aqui, né? Alguns exemplos, mas com certeza você vai precisar um dia disso. Lembre de sempre checar a rotina do seu serviço. O que eu e o Marcelo a gente quer com essa comunidade, com o grupo e com as aulas é garantir a sua segurança e lembra, a segurança do seu paciente. E o que você não pode não saber, tá? Essa aulinha vai ser rápida, curta, mas muito útil para cada um de vocês. E você que é plantoneiro, lembra que eu sempre brinco, entre aspas, você vai comemorar os casos que chegam para você, porque você vai saber exatamente o que fazer com segurança, beleza? Vamos lá para um caso clínico que nós pegamos aqui no pronto-socorro, um caso curioso. Uma paciente de 22 anos, não tinha nenhuma comorbidade, tá? Era uma puérpera, 23 dias, foi a primeira gestação dela, um parto cesárea, e ela nunca tinha abortado. Beleza, 22 anos, não tinha nenhuma comorbidade. E o que foi curioso, essa paciente ela não veio para passar em consulta no pronto-socorro. Ela levou o filho na pediatria e ela foi encaminhada pela colega lá da pediatria que teve a sacada, que percebeu, né, que avaliou e percebeu que a mãe não estava muito legal, não estava normal. Ela estava acompanhada do esposo, do marido, tá? E ela apresentava uma agitação psicomotora e o marido referia um quadro de alucinações há 3 dias, de forma aguda, súbita, que ela começou a alucinar e não reconhecia o próprio filho. Então, a pediatra percebeu, né, que o negócio não estava muito normal e encaminhou para avaliação lá no PS. E aí, o que chama a atenção nesse caso? O fato dela ser puérpera e uma agitação psicomotora com um quadro de alucinações há 3 dias. E aí, você que é plantoneiro, eu gosto de falar que nós vamos, todo mundo aqui que faz parte do grupo dos plantoneiros, a gente vai ser diferenciado. Você agora é diferenciado. Nós vamos ver o que é esse quadro aqui, né? O que me faz pensar num quadro agudo desse, numa agitação. Lembra que eu sempre falo de pegar o papel e a caneta, anota aí do lado qual seria a sua hipótese e o que você faria, qual a sua conduta, né? E nós vamos diferenciar, por exemplo, qual a diferença de alucinação para um quadro de delírio ou de delirium, né? Então, você é diferenciado, você vai saber cada uma dessas coisas. Anota aí hipótese e o que você faria, beleza? E vamos para um protocolo que você vai precisar, que eu comentei no começo do vídeo, para agitação psicomotora, que é o protocolo de tranquilização rápida. Lembra de sempre checar a rotina do seu serviço, tá? Geralmente esse é o protocolo mais utilizado. Então, qual é o quadro do paciente? Provavelmente um quadro de agitação ou de comportamento agressivo. Você tem que checar se esse paciente, porque via de regra eles apresentam ou um risco, né, à própria vida ou um risco para terceiros, tá? É um paciente que está agitado e agressivo. O que você vai fazer logo de cara? Simples. Paz no coração, vamos pensar. Eu preciso fazer uma tranquilização rápida. Eu vou lançar a mão do Aldol e da prometazina, o famoso Phenergan. Lembra também que eu sempre brinco com vocês de uma pessoa, uma ampola, fica mais fácil de você guardar. Então você vai precisar do Aldol, que na ampolinha tem 5 mg, e da prometazina, que tem 50 mg por ml, você vai precisar de uma ampola, é o Phenergan. Então, o famoso Aldol Phenergan utilizado na psiquiatria. Checa se o paciente tem alergia, né, a algum desses componentes e se ele tem contraindicação ao uso do Aldol. Isso é muito importante, tá? Não, André, não tem alergia, não tem contraindicação, vou mandar bala no Aldol e no Phenergan. Beleza, fez sem medo, né? Eu lembro que no começo dos meus plantões eu tinha muito medo disso aqui, muito medo de usar o Aldol, achava que ia rebaixar, nossa, vou mandar uma ampola, já vou rebaixar o paciente de cara. Putz, lembra, o cérebro dele está fritando, está muito acelerado, ele está agitado, está agressivo. Então o Aldol vai ser seguro, você sabe o que está fazendo. A medicação, ela é sua amiga, a medicação é sua aliada, desde que você saiba o que está fazendo. E você é plantoneiro,
você tem segurança, né, nas condutas. Então, fez lá uma ampolinha de Aldol, uma ampolinha de Phenergan e vamos reavaliar o paciente. Se o paciente melhorou do quadro da agitação, ótimo. Vamos fazer contato lá com o colega da psiquiatria, né? O que a gente costuma brincar, o pessoal da PQ, e vamos encaminhar para o serviço da psiquiatria, né? Se o colega achar que ele precisa de uma avaliação ambulatorial, você vai mandar para o ambulatório. Se achar que ele tem necessidade, de repente, de uma internação, dependendo do quadro, do que você passa, né? Ver se o paciente está fazendo uso das medicações, se ele está fazendo uso da higiene ou se ele está com a higiene ali um pouco relapsa, né? Você vai passar o quadro e o colega da PQ, o psiquiatra, vai te ajudar, certo? Agora, a enfermagem te ligou e falou assim, doutora, não melhorou. O paciente está um leão aqui em cima, aqui na medicação, e ele não melhorou. Ok, paz no coração, vamos pensar juntos aqui. Não teve melhora? Tudo bem, eu posso repetir aqui a medicação. Mas o que é importante, você avaliar a real necessidade de contenção. Pensem que as doenças psiquiátricas, esses pacientes aqui, eles já carregam um estigma e um preconceito da sociedade, muitas vezes da parte do pessoal da área de saúde. E assim, a contenção, muitas vezes, ela é necessária e é para a segurança do paciente. Se tiver um acompanhante, tem muito acompanhante que às vezes fica assustado ou acha que nós estamos fazendo aquilo na maldade, que é um absurdo conter o paciente. Mas não, ele está oferecendo um risco, né, para ele e para terceiros. Então, muitas vezes a contenção é necessária. Mas para fazer a contenção, você precisa dar uma amenizada ali no quadro. Faz a ampolinha do Aldol Phenergan, avalia a real necessidade. Não, o paciente está tranquilo, né? Dá para não conter, mas ainda não melhorou 100%? Tudo bem, nós vamos repetir o Aldol. Uma pessoa, uma ampola, 30 minutos após a primeira dose, com segurança. E você pode utilizar 2 ampolas de clorpromazina, né? Na dose de 25 mg cada uma, IM. O que eu destaquei aqui? O diazepam, isso aqui vai depender da referência que vocês utilizarem. A maior parte dos serviços de psiquiatria não recomendam, os livros de emergência também não recomendam o uso do diazepam IM. Por quê? Porque a gente não sabe, né, a real segurança do IM. A gente tem segurança na medicação EV. Lembra que a gente quer garantir a sua segurança e a segurança do paciente acima de tudo. Tá? Então, o diazepam na dose de 10 mg por ml, uma ampola, se você fizer EV, você consegue fazer metade da dose, né, metade da ampola, com segurança, avaliar a necessidade, né, de repetir essa medicação, se o paciente ainda estiver muito agitado, né? E você pode utilizar de forma muito segura o flumazenil como antídoto. Lembra que o flumazenil é seu aliado no uso do diazepam, porque você pode ir dosando, né, e fazendo aos poucos, e a ação dele é muito rápida para reverter o uso do benzodiazepínico. O que nós vamos fazer, se preciso, né? Primeiro, se você precisou repetir o Aldol, precisou fazer a clorpromazina, e o paciente ainda está muito agitado, você avalia a necessidade ainda de fazer um diazepam? Primeiro, cuidado para não rebaixar esse paciente, né? Garante via aérea, garante um acesso venoso, beleza? De qualidade. E aí pode fazer o diazepam, se necessário, uma ampolinha EV, faz metade da dose, né? 5 mg, tá? E ali do lado do paciente, de olho nele. Se ele começar a rebaixar e você precisar, você tem o flumazenil como seu grande amigão aqui, tá? Faz 0,2 mg, e vai repetindo conforme a necessidade até o máximo de 1 grama, beleza? Então, se você tiver o protocolo de tranquilização rápida na cabeça, não tem erro, tá? Geralmente a gente vai usar isso aqui para os pacientes com quadro de psicose ou os bipolares, tá? O tratamento da ansiedade, é um outro vídeo que eu vou fazer para o tratamento da ansiedade. Dependendo do grau da ansiedade, você consegue fazer um diazepam VO, tá bom? Não precisa chegar nesse nível aqui. Agora, o paciente está agitado, está agressivo, está querendo quebrar o PS, querendo arrumar briga com todo mundo, oferecendo risco para ele, protocolo de tranquilização rápida. Não tem erro, beleza? Se você souber o que está fazendo, medicação é sua amiga.
E aí, o que você não pode não saber? Agora nós começamos a diferenciar você, ainda mais, você que é plantoneiro, do resto dos outros plantonistas. Primeiro, saber as contraindicações ao uso do Aldol, beleza? As duas que eu destaquei em vermelho aqui, isso aqui não pode sair da sua cabeça. Primeira de todas, você checa em todo paciente. Tem alergia ao uso do Aldol? Aquela paciente lá do começo, essa aqui que eu passei para vocês, ela era alérgica ao Aldol. Olha que beleza, olha que maravilha. Mas tudo bem, eu usei o Fenergan e aí, como dica, né, para quem precisar, eu usei o Ampliquitil, tá? Mas o paciente não tem alergia e eu avaliei, não está com o sistema nervoso central deprimido, não é um caso que o paciente está rebaixado, pelo amor de Deus, você não vai fazer protocolo de tranquilização num paciente que está rebaixado, né? Não é nenhum desses dois? Tudo bem, agora é importante que você saiba os em amarelo aqui, ó, os amarelinhos. Primeiro, se o paciente tem hiperplasia de próstata, porque o Aldol pode causar retenção urinária, tá? Ou bexiga neurogênica, pela mesma razão. Pacientes com CA de mama, isso aqui é contraindicação relativa, os amarelos, tá? Se de repente você precisar muito, né? Aí você pesou o risco-benefício, é uma contraindicação relativa, não absoluta, igual aos que estão em vermelho, né? Iguais aos que estão em vermelho. E aí você avalia a necessidade. Outros, DPOC, síndrome de Sjögren, gravidez e amamentação, doença de Parkinson, também por conta de retenção, e quadros de convulsão. E piora do quadro, né, da síndrome parkinsoniana. Beleza? Quais são os sinais de intoxicação por Aldol? Isso também é muito importante. A piora da agitação, essa é fácil de você lembrar. Catatonia, quadros de delírio, lembra que o delírio é a alteração, né, do estado de forma aguda. Tremores e distonia, olha aqui o Parkinson também, você pode piorar o quadro do Parkinson. Arritmias e BAV, e aqui, só voltando, galera, é legal, é curioso, né? Eu já peguei na enfermaria, não no PS, um paciente que apresentou, que desenvolveu um quadro de distonia por conta do uso do Aldol, tá? Ele tinha indicação do Aldol e passou a apresentar distonia. Eu falo no outro vídeo o que você faz, né, para melhorar quadros de distonia, não é nada de outro mundo também, tá? Arritmias e BAV ou depressão respiratória, não vai rebaixar o paciente, né? Lembra da via aérea, garantir a segurança, né? A via aérea antes de tudo, então, no quadro de depressão respiratória, você não vai fazer Aldol jamais, tá bom? Então, aí eu vou entrar no quadro da nossa paciente que apresentou um transtorno psicótico. Eu gosto sempre de frisar, é importante lembrar aqui, os nossos vídeos são para você que é plantoneiro. Aqui é a vida real. Eu não estou para dar, nem eu nem o Marcelo, nós estamos aqui para fazer aula de teoria, explicar o que é uma psicose ao fundo, quais são os tipos de psicose, as doenças. Não. Papo reto, tem que saber reconhecer no pronto-socorro, garantir a segurança do paciente e tratar, tá? O resto você vai deixar com o especialista. Mas, né, sempre bom frisar do que eu estou falando, o que é um transtorno psicótico. Bom, o paciente psicótico é aquele que tem a perda do contato com a realidade. Trocando em miúdos, fazendo isso aqui é uma brincadeira só para a gente guardar, tá fora da casinha, né? O paciente tem perda do contato com a realidade. E aí é importante que vocês tenham na mente que algumas substâncias podem desencadear o quadro psicótico. Então, lembra, a minha paciente lá do começo, ela não tinha comorbidades, tá? Ela era uma puérpera, tá? E só. Não tinha uso de álcool, de droga, mas isso tudo tem que estar na sua cabeça. Será que teve alguma substância que desencadeou esse quadro agudo de psicose? Ela nunca, né? De repente apresentou um quadro de psicose? Então, quais são essas substâncias? O álcool, a anfetamina, né? A maconha, isso aqui é muito clássico, anfetamina, maconha, cocaína, né? Isso todo mundo costuma saber. Alucinógenos, né? O LSD, por exemplo. Anorexígenos, cuidado com isso aqui é importante, por isso que é importante sempre tirar muito bem a história. O paciente da psicose provavelmente estará acompanhado de alguém, você tem que ajudar, né? O acompanhante vai ter que te ajudar. O uso de inalantes, opioides,
sedativos, hipnóticos e ansiolíticos, ou seja, a lista é imensa. O que você vai perguntar, geralmente? Teve uso de droga? Teve uso de álcool? Teve uso de alguma medicação que não faz, né, de forma regular? Pronto, fez um apanhado geral. E, obviamente, já teve um quadro semelhante alguma vez? Ou é a primeira vez? Essa paciente do início, ela teve um quadro de agitação e alucinações na adolescência. Segundo o marido, ela teve um quadro lá na adolescência, quando ela tinha 14 anos, olha aí, e nunca mais teve nada. Não acompanhava, não tomava remédio, beleza. Tá? Isso é importante ficar na cabeça. E aí, qual é o quadro clínico do transtorno psicótico? Geralmente o paciente chega com o pensamento e o discurso desorganizado, lembra, ele teve perda do contato com a realidade. O paciente está agitado, muito agitado, está um leão, que a gente costuma brincar, né? Agressivo, não para, com a hiperatividade, não para quieto, ou com embotamento afetivo, né? Isso aqui é muito importante para você fazer um diagnóstico de um tipo de psicose, uma doença, né, que faz parte do quadro das psicoses, que é a esquizofrenia, que é muito famosa, que é o paciente que está com a higiene pessoal negligenciada, o paciente que está com a roupa suja, barbas por fazer, está com a higiene prejudicada, negligenciada, tá? Ou quadros de delírio e alucinação, aqui, perda do contato com a realidade. E qual é a diferença do delírio, para a alucinação e para o quadro de delirium? Nós temos um vídeo só de delirium, não é o caso aqui, tá? Mas você é plantoneiro, você vai saber a diferença entre cada um deles. Então, como eu costumo, isso aqui eu lembro da época da faculdade, como eu guardei para saber, né, a diferença de delírio para alucinação. Eu coloquei a imagem do Napoleão aqui por uma questão, foi a forma que eu resolvi gravar, né? Isso ficou muito simples na minha cabeça. O delírio, pensa que ela é uma alteração da imagem. O paciente tem uma alteração da imagem. E o delirium é um estado confusional agudo. O delirium é mais comum, lembra do vozinho. Vozinho, por exemplo, o vozinho de casa de repouso, ele começa a, de repente, ficar agitado, né? Um quadro de hiperatividade, por conta de uma infecção, por exemplo. Uma itu levou a um quadro de estado confusional agudo. Ele começa a ficar muito confuso, muito agitado, ou confuso e hipoativo. Lembra que o delirium pode ser hiperativo ou hipoativo. Estou muito na teoria aqui, não é essa a ideia. Mas, para diferenciar, o delírio é uma alteração da imagem, uma falsa crença, não tem base racional. E aí, o persecutório é o mais comum. Então, o paciente começa a ficar achando que está sendo perseguido, né? Alguém está tramando alguma coisa contra ele, ou tem alguém perseguindo ele. Tem ideias de grandeza, ou ideias religiosas, alteração da imagem do tipo religiosa. E por que eu coloquei o Napoleão? Porque lembra que no caso do delírio, ele vai falar para você, doutor, eu sou Napoleão, tá? Grava isso, eu sou Napoleão. Pronto, é uma alteração da imagem. Não tem nada a ver, é uma falsa crença, não tem base racional aquilo. Ele está achando realmente que ele é Napoleão, tá? E aí, o que é a alucinação? A alucinação é uma alteração da ideia, não da imagem. A percepção sem que haja um objeto. E agora, olha a diferença, olha o Napoleão de novo. Agora eu não sou o Napoleão, agora eu vejo o Napoleão. Paciente, doutor, Napoleão está aqui na sala, você está vendo o Napoleão? Tá? Eu dei o exemplo do Napoleão, a alucinação, né, do tipo de visual, ela não é a mais comum. A alucinação mais comum é a auditiva. Mas eu coloco a imagem do Napoleão para ficar muito fácil, você nunca mais vai errar. Delírio, eu sou Napoleão. Alucinação, eu vejo Napoleão, tá? Imagem e ideia, certo? Então, eu vejo Napoleão ou eu ouço Napoleão falando comigo, tá bom? A auditiva é a mais comum. As vozes estão dizendo o que ele tem que fazer, tá? Tem um caráter ameaçador. Olha, se você não fizer tal coisa, algo de ruim acontecerá. Olha, aquela pessoa ali, vamos fazer tal coisa. Então, é a alucinação, certo? O paciente psicótico tem perda da realidade, tem o quadro de alucinação ou delírio,
não necessariamente os dois, tá? A minha paciente lá, ela tinha quadros de alucinação e tinha o caráter, o delírio de forma persecutória. Ela achava que tinha alguém perseguindo ela o tempo todo. Para vocês terem uma ideia, só para passar, né, a ideia, a gente internou essa paciente, né, e nós tentamos primeiramente, fiz o contato com o psiquiatra, né, de retaguarda da referência, e queria encaminhar a paciente para o hospital psiquiátrico. E aí o colega disse, André, é um quadro agudo, né? A princípio, a história é de que ela nunca tinha apresentado aquilo, depois que a gente foi descobrir que o marido contou que ela teve na adolescência. Ele falou, uma paciente puérpera, né? Vamos descartar outras causas, né, dessa psicose de instalação aguda. Vamos pedir primeiro um exame de imagem. Faz o protocolo de tranquilização rápida e pede a tomo ou uma ressonância. Eu fiz isso, protocolo de tranquilização rápida, pedi a tomo, internei para o colega da neuro que me salvou, que me ajudou, né? E aí coletamos líquor, descartamos infecções, tá? E fizemos o exame de imagem sem alterações. Beleza, é um quadro de psicose é um quadro que será encaminhado para o hospital psiquiátrico para internação e tratamento. Mas o que foi curioso, durante a internação, né, no outro dia eu estava de plantão, e a enfermaria me ligou dizendo que ela estava muito agitada. Subi para avaliar a paciente, ela estava no corredor da enfermaria, completamente, assim, sem roupa, completamente nua, e bastante agitada, cantando bastante, ela não parava de cantar, né? E jogava objetos nas pessoas que estavam passando ali na enfermaria, porque ela achava que alguém estava perseguindo, tá? Então, isso é muito, muito clássico, né? E ela precisava de ajuda, coitada. No fim, eu acho que ficou tudo bem com ela, porque ela teve alta antes de ontem, né? Eu fiquei sabendo que essa paciente teve alta do hospital psiquiátrico, está fazendo o segmento agora, fazendo o acompanhamento e o tratamento, beleza? E aí, como só de curiosidade também, para não ficar o negócio solto, né, a ponta solta, eu sempre peço para vocês fazerem a hipótese. No caso dela, é uma psicose, né, e ficou para fazer o diferencial entre um transtorno bipolar, que é comum, né, essa manifestação, geralmente, provavelmente essa paciente já tinha o transtorno bipolar e agora no puerpério esse transtorno piorou. Ou um quadro de psicose puerperal. Não é nossa intenção aqui ficar falando, né, da teoria, mas quem tiver curiosidade aí é muito interessante estudar, dá uma lidinha aí sobre psicose puerperal, beleza? Então, nós estamos voltando aqui para a aula, nós estamos falando de um transtorno psicótico, né? Qual foi a sua abordagem no PS? Você é plantoneiro, você não é psiquiatra. O que você tem que fazer? Protocolo de tranquilização. Avalie a necessidade de contenção. E isso aqui, galera, pelo amor de Deus, é contato com o serviço de referência. Esse paciente precisa de uma avaliação e precisa de uma internação. Você não vai dar uma de super-herói e liberar essa paciente ou esse paciente sem uma avaliação do especialista ou sem encaminhar para o serviço para fazer internação. O paciente precisa de ajuda, certo? Então é isso, você agora não sabe o que não pode não saber, né? Agora você é um plantoneiro, especialista vai comemorar o transtorno psicótico, entre aspas, sempre, né? É uma brincadeira que eu faço só para a gente guardar. Protocolo de tranquilização, como é que é? O paciente está agitado ou agressivo, oferece risco para ele ou para terceiros, vamos fazer o protocolo. Aldol e prometazina, uma pessoa, uma ampola. Se houver melhora, encaminha para o serviço de referência para avaliação, certo? Ou faz o contato e vê o que o colega da psiquiatria vai te orientar. Não houve melhora, vamos avaliar a real necessidade de contenção, sem medo, né? Sem preconceitos. A contenção muitas vezes é necessária, lembra de garantir a segurança, tá? Não houve melhora. Contive ou não contive o paciente no leito, depende da sua avaliação. Pode fazer a clorpromazina, 2 ampolas de 25 mg IM, tá? E repetir o aldol após 30 minutos. Você está acompanhando o paciente, tá? E avalia a necessidade do benzodiazepínico, do diazepam. Lembra, a dose é de 10 mg, uma ampola EV,
você pode fazer 5 mg, né, metade da dose, nunca IM. E flumazenil está lá do seu lado, beleza? 0,2 mg EV, né, máximo de 1 grama, tá bom? O flumazenil é o antídoto do benzodiazepínico, a ação dele é muito rápida. Então você tem segurança. A medicação é sua amiga, se você souber o que está fazendo, beleza? Fez a medicação, avaliou a necessidade da contenção e agora vamos fazer contato para encaminhar para o serviço de referência de psiquiatria. Certo? Viram como não tem dificuldade? É o que eu sempre falo, se você plantoneiro, você é diferenciado agora, você vai para o seu plantão com o protocolo na cabeça, acabou. Não tem erro, não tem aqui como você errar, tá? Não tem como você não garantir a segurança do seu paciente. Seu paciente agora, parabéns, né? Ainda bem que o paciente encontrou você como plantoneiro, porque ele está seguro, beleza? É isso aí, galera. Divulga aí para os seus amigos, pode divulgar o nosso protocolo garantindo aqui, né, que você coloque os direitos aqui, tá? Pode divulgar para os seus amigos, vamos divulgar o curso do plantoneiro, vamos fazer uma comunidade cada vez mais forte, tá bom? Quem tiver dúvida, quem faz parte aí da nossa comunidade do Hotmart, tiver dúvida, é só entrar em contato comigo ou com o Marcelo. A gente tem o grupo do Telegram para quem fizer parte da comunidade, ou mandar aqui, né, no grupo do YouTube, nas redes sociais. Quem tiver dúvida, segue a gente nas redes, tá bom? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.